Já estamos de volta aqui pela TV Câmara, ao vivo. E o mês de agosto também é conhecido por se tratar de um período onde é reforçada a importância do combate à violência contra a mulher. O Agosto Lilás foi criado em referência especialmente à Lei Maria da Penha, que em 2023 completa 17 anos e surgiu para amparar as mulheres vítimas de vários tipos de violência, como a física, sexual, psicológica, moral e também a patrimonial. E sobre esse assunto eu converso agora com a secretária da Mulher, pessoa com deficiência e igualdade racial, a Maria Cristina de Godoy Augusto. Também está conosco aqui no estúdio da TV Câmara a coordenadora dos Centros de Referência e Atendimento à Mulher, os CRANS 1 e 2 de São José do Rio Preto, a Cleia Lima. Quero agradecer as duas pela presença aqui no estúdio para falar de um assunto tão importante, de uma campanha tão importante para a nossa sociedade, né? Boa tarde, secretária. Boa tarde, Cleia. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite de a gente estar aqui, a secretaria, né, representando a nossa secretaria. Muito obrigada. Eu também agradeço. É um espaço importante para a gente falar desse tema tão complexo e importante. Bom, a Lei Maria da Penha, então, completando 17 anos. Né? No início, precisou-se muito de divulgação para explicar o que a lei representava, né? O que a lei combatia, que tipos de penalidades poderiam ser oferecidas aos agressores. Vou começar perguntando para a secretária, tanto tempo depois, a lei ela já está mais popular de fato? Ela alcança as mulheres? Né? Como que está essa questão do conhecimento, da popularidade da lei? Sim, a lei já está, as mulheres já estão sabendo mais sobre a lei, porque eu gostaria de destacar aqui que a nossa cidade, São José do Rio Preto, nós temos a Secretaria da Mulher há 18 anos. É uma referência no país? É uma referência, antes da Lei Maria da Penha, no governo do nosso prefeito Edinho. Então, com essas ações que nós fazemos, ações de prevenção, ações de denúncia, isso a mulher ela vai conhecendo cada vez mais. E fora isso, aqui em Rio Preto, nós temos toda a rede de enfrentamento, o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, a Casa Abrigo, nós temos a Vara da Violência, nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos toda a rede de enfrentamento completa e sempre todos juntos e fazendo ações, mostrando para essas mulheres que elas têm respaldo, que elas podem pedir socorro, que estamos todos atentos a ajudar essas mulheres. Ô, Cleia, eu tenho aqui alguns números, né? O último levantamento do Observatório da Mulher contra a Violência, que é do Senado Federal, fez essa pesquisa em 2021 e apontou uma elevação de aproximadamente 30% no número de mulheres que afirmaram ter sofrido violência física, né? Já no caso de violência psicológica, os números subiram 165% e a violência moral ultrapassou 200%. Essa violência, ela está de fato numa crescente ou isso também é uma consequência da lei, da divulgação da Lei Maria da Penha e as mulheres estão denunciando mais? Isso é uma consequência do acesso à informação sobre a lei, né, das mulheres cada vez mais tomarem consciência, né, dos tipos de violência. Porque o que a gente vê na prática? As mulheres denunciam principalmente quando acontece a violência física. Mas antes da física, aconteceu a moral e a psicológica. Né? Ela é a mais comum, ninguém chega batendo. Primeiro ofende, xinga, humilha, desqualifica e depois acontece... Tenta descredibilizar essa mulher no círculo que ela convive. Sim, isso é muito comum, né? Então começa essas relações de controle, de afastamento dela dos amigos, familiares. Então tudo isso é violência. E a mulher, ela muitas vezes, ela demora a identificar que isso é um tipo de violência. Mas, por outro lado, o que a gente vê hoje? Que as mulheres estão muito mais conscientes e isso já começa a despertar nas mulheres. Quando esse parceiro já começa a controlar, já impedir dela fazer determinadas coisas com os familiares, visitar os familiares, amigos. Então, ela começa a identificar que isso é uma forma de violência. Inclusive, na questão da violência patrimonial, a mulher também começa a cuidar mais do seu dinheiro, né? Para de entregar o salário, o cartão do banco para esse companheiro ou outra pessoa da família, porque às vezes a gente associa muito a violência contra a mulher a um companheiro de fato.
E às vezes pode acontecer também por algum membro da família, outro Sim. membro da família. Sem dúvida. As mulheres estão muito mais conscientes em relação a isso. E até porque também a imprensa, a gente ter esses espaços como hoje, da gente discutir a questão da violência e trazer o assunto da violência patrimonial, que parece distante, mas faz parte do dia a dia das mulheres, é super importante, né? Porque o agressor, ele pode ser o companheiro, pode ser o ex-companheiro, mas pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser um sobrinho, né? Então, agressor pode ser qualquer um nesse sentido. Então, muitas vezes, por falta mesmo de informação, de orientação, ou às vezes pedindo ajuda, ou às vezes até no sentido de solicitar uma ajuda para um familiar, às vezes a mulher, ela dava o cartão ou qualquer outra informação vital, importante para ela, para essa pessoa poder auxiliar e, infelizmente, essa pessoa faz mau uso disso, né? Mas as mulheres estão mais conscientes em relação a isso. E até nas escolas esse assunto já está sendo debatido, né? Para as jovens, para as adolescentes. Inclusive, elas não têm que dar a senha de acesso, por exemplo, para as redes sociais, e-mail, né? Que isso faz parte da privacidade delas. Sim, e que a violência pode começar aí. E é muito importante que as mulheres tenham tomado consciência de que elas têm direito de escolha, que elas não precisam necessariamente de ajuda de terceiros para isso, né? Então, a gente vem discutindo muito essa questão da independência, do empoderamento da mulher em relação a isso. E isso começa muito cedo. Então, as meninas estão muito mais conscientes do que alguns anos atrás. E, secretária, a Cleia citou a questão da participação da imprensa, mas veículos também que são considerados, veículos de comunicação que são considerados de entretenimento também têm uma participação. As novelas abordam esses assuntos e até produtores de conteúdo nas mídias sociais também têm falado sobre a pauta. Sim, a novela, isso é muito importante. E o interessante também é que eles estão mostrando, além disso, os tipos de violência, porque nem sempre a mulher, ela se identifica que ela está vivendo uma violência. Então, quando mostra, ela chama atenção, porque é como a Cleia falou. Para de naturalizar. Sim, porque elas pensam assim, mas ele está me proibindo de visitar uma amiga ou de ir na casa do meu parente, porque ele tem ciúmes. Uhum. Será que sou eu que estou provocando isso? Eu acho que sou eu. Não, então eu vou ficar quietinha. Mas não é isso. Sabe, já é o começo daquela violência. Então, isso, mostrando os tipos de violência, a mulher vai ficar mais atenta. E a gente sempre fala assim, a mulher tem que procurar o nosso serviço, que é o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, um serviço psicossocial, antes de começar a violência física. E sim, quando ela começa a perceber que aquele relacionamento está prejudicial a ela, aos filhos, ela tem que buscar essa ajuda, porque aí ela vai saber como sair desse tipo de relacionamento. Tem que conhecer seus direitos também no sentido da amplitude do direito familiar, porque muitas vezes o companheiro ameaça essa mulher de perder acesso à própria casa, aos filhos, né? Isso costuma ser um artifício do manipulador, do abusador, muito recorrente. Então, quando essa mulher procura algum dos equipamentos que vocês têm disponíveis, esse tipo de consultoria e de abordagem também são oferecidas. Sim, nós temos uma advogada que vai dar todo o começo, o respaldo jurídico. E então essa mulher, ela vai ter todo esse tipo de acolhimento, de orientações, e nós também temos parceria com a Defensoria Pública. Então, a mulher tem que procurar, ela tem que procurar ajuda, que nós estamos lá para ajudá-la. Ela vai ser amparada. Sim. E a TV Câmara está sempre aberta para esse tema, vocês já estiveram aqui algumas vezes, a Cleia também já participou de alguns programas, reportagens. Algo que vocês sempre destacam é a questão da lua de mel também, porque o agressor, ele nunca está numa linearidade, né, numa constância de agressão. Sempre tem aqueles momentos bons que fazem a mulher repensar, aqueles dias em que ele é mais carinhoso, em que ele pede desculpa. Isso também dificulta o processo, Cleia? Sem dúvida. Na verdade, essa é uma das grandes razões da mulher retomar o relacionamento, né? Porque quando a gente fala da violência, a gente fala que existe um ciclo, né? A lua de mel é esse ciclo, né? Acontece um momento de tensão, que é o primeiro estágio.
No segundo momento, existe uma situação de violência propriamente dita, de explosão, em que ele agride ela fisicamente, muitas vezes, sexualmente, xingamentos. E depois ele pede perdão. Ele promete que vai mudar, que vai ser diferente, que nunca mais vai acontecer. E muitas vezes, em determinadas situações, durante algum certo tempo, realmente fica muito bom, né? E depois acontece uma outra tensão e esse ciclo ele volta a acontecer. Então, o que é importante? Porque as mulheres precisam compreender que ninguém é violento 24 horas por dia. Né? Então, um autor de violência, ele tem vários momentos que ele é bom, ele é carinhoso, não só com ela, com os filhos. Essa mulher vai ter memórias afetivas positivas, com esse indivíduo. Né? Vai ter coisas positivas. Só que nos momentos de tensão, no momento em que ambos precisam terem tranquilidades para resolver problemas, que os problemas eles vão existir, né? Todos nós temos. É nesse momento que ele não consegue lidar com isso, ele não consegue lidar com situações, às vezes, corriqueiras do dia a dia, de ciúmes, de controle, de saber onde essa mulher está, que hora que ela está voltando, com quem ela trabalha, né? Então, esses momentos em que acontece essa explosão e acontece a violência. E sair desse processo de violência é difícil por isso, porque não só tem coisa ruim, tem coisa boa. Né? E aí a mulher tem que ponderar até que ponto essa relação está fazendo bem a ela, aos filhos, porque quem mais sofre nesse processo são os filhos. E na prática, o que você observa sobre o apoio familiar ou a rede de apoio que seja? Às vezes a gente fala de rede de apoio e pensa automaticamente na família, mas rede de apoio também pode ser uma vizinha, Sim. Pode ser uma amiga, uma colega de trabalho. É fundamental. Né? Para a mulher sair do contexto de violência, ter apoio é fundamental. Porque isso vai ajudar a mulher nessa tomada de decisão, nesse processo de ruptura dessa relação, se for assim o desejo dela. Porque nós, mulheres, no modo geral, a gente precisa de apoio nesse momento. Porque a violência, ela tira da mulher essa questão da própria identidade, desse autorreconhecimento de si. A mulher, muitas vezes, ela não se reconhece mais nessa relação. E, muitas vezes, esse autor de violência, ele trabalha tanto na questão emocional dela, né, da autoestima, que ela realmente acredita que ela não é capaz, que ela é uma péssima mãe, que ela é uma péssima esposa, que ela não merece dá conta, esse que ela tipo de merece violência. isso, né? Trabalha com ela a questão da responsabilização e da culpa. Então, a rede de apoio nesse momento vai ajudar ela a enxergar isso, a enxergar quem é essa mulher. Né? E que ela não está sozinha. Então, nós precisamos pegar na mão uma das outras. E para quem está nos vendo agora, às vezes apoiar não é necessariamente resolver o problema dessa mulher. A rede de apoio não precisa conversar com esse homem, não precisa propor soluções. Às vezes é só uma validação, é dizer para ela que ela está certa, ou às vezes acompanhá-la, né, até algum equipamento que faz parte da secretaria. Acompanhá-la até a delegacia, acompanhá-la até o CRAM. Estar junto. Estar junto e saber que ela, em algum momento, no momento dela, que ela estiver preparada, ela consegue sair desse contexto. Ela tem que entender que ela não está sozinha. Né? Ela vai precisar de ajuda e as pessoas precisam demonstrar dar a ela essa segurança para que nesse momento em que ela precisar realmente, que ela tiver consciência, porque essa tomada de consciência não é um processo rápido. Né? É um processo que leva algum tempo, porque, infelizmente, a gente tem uma ideia de que quem comete violência comete desde sempre, e nem sempre, né? Quando a gente está conhecendo, né? Quando a gente ouve isso nas histórias das mulheres, que assim, quando elas conhecem esse parceiro, normalmente ele não era assim. Não era assim, e ele era normalmente um príncipe. Um homem perfeito, muito educado, carinhoso, diferente presente, dos anteriores. E ele vem com todo um discurso de convencimento dessa mulher. E aí, normalmente, quando ela se dá conta da violência, ela já está totalmente envolvida nessa relação, e aí é muito mais difícil. Principalmente quando tem filhos, porque normalmente os autores, eles utilizam os filhos como uma moeda de troca. Né? Muitas vezes a mulher retoma um relacionamento, ela está decidida, porque ele pegou o filho, não quer devolver, ele usa o filho para ficar contra a mãe. Então, para a mulher não é um processo simples e fácil. Prejudica essa criança emocionalmente. Com certeza. Aí a mulher coloca o filho como prioridade. Sempre. Né? Melhor eu sofrer a violência e o meu filho continuar. Sim. Bem, secretária, sobre esse mês, o Agosto Lilás, vocês planejaram algumas ações? Tem uma agenda para o município? Sim, esse mês nós temos assim um mês todo com eventos,
palestras, porque o Agosto Lilás é um mês de conscientização sobre a violência contra a mulher. Então, nós fizemos várias ações. Tem uma que nós fizemos com cartazes de todos os tipos de violência e onde procurar o serviço, que estão em todos os ônibus, delegacias, UBSs, que eu acho muito importante, né, as mulheres ver, conhecer e buscar o nosso serviço. Vamos ter palestras reflexivas em escolas, em empresas. Nós tivemos um dia de uma orientação jurídica com o doutor Alceu, com as técnicas do CRAM, da Casa Abrigo e da Vara da Violência, que são as psicólogas, assistentes sociais. Nós vamos ter também o nosso primeiro simpósio regional do enfrentamento contra a violência, que estarão aqui 115 municípios, técnicas, né, assistente social, psicóloga. Então, vai ser assim, um grande evento. Vai ter várias palestras com o juiz doutor Alceu, com a promotora, a doutora Heloísa, com a Cleia do CRAM, com a doutora Dálice, vários palestrantes. Vai ser um dia de muito rico para as pessoas entender mais como funciona e onde procurar os serviços. E sim, nós estamos bem com agosto. Com uma agenda bastante preenchida. Sim. Bom, e aí quando vocês falam de todas essas ações, de estar na comunidade, de estar nos bairros, eu acho importante também a gente destacar que a violência ela não tem classe social. Né? E, Cleia, gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, porque, via de regra, as mulheres que fazem parte aí das classes B, B+, A, elas têm um pouco mais de dificuldade, têm outras barreiras que não são as de ficar sem o lar ou ficar sem os filhos, mas tem outras barreiras sociais que as impedem, né, de confrontar essa violência. A informação também chega para essas mulheres e como mobilizar essas mulheres? No geral, a gente procura, né, trabalhar num contexto de que a violência ela é democrática, infelizmente. Ela atinge qualquer classe social e todas as ações que a gente vem tentando desenvolver no município é voltada a qualquer situação em que a mulher esteja envolvida no contexto de violência. A gente entende que as mulheres de classe média, alta, vamos colocar média alta, elas têm muito mais dificuldade em fazer denúncias porque ela tem o receio de ser exposta o nome, a família, a carreira. Então, elas têm muito medo de procurar, às vezes, a delegacia, de ser, de alguma forma, identificada e identificar que aquela mulher, naquele contexto, sofre violência, né? Então, ela tem muito mais dificuldade de ir. Não que ela não saiba... É uma outra dificuldade, né? Sim, não que ela não saiba do serviço, não que ela não saiba, muitas vezes, que ela está num contexto de violência. Ela tem consciência, mas ela tem muito receio em relação a tudo isso e, de alguma forma, a vida dela ser exposta para todo mundo, né? Então, uma segurança é que, assim, hoje a gente tem leis, né, de proteção de dados, então, essas informações não são mais postas da maneira que era no passado. Antes era muito fácil ter acesso a um boletim de ocorrência. Hoje não é tão simples, né, com as informações dessas mulheres, então é uma forma também dela se sentir mais segura. Por outro lado, a gente percebe que elas estão denunciando mais e elas procuram um serviço, né? Então, nós trabalhamos no CRAM na perspectiva realmente do sigilo, da orientação, de que é um lugar seguro e que ela vai ter uma escuta qualificada. Então, ela vem procurar o serviço no intuito de realmente de ser orientada. É um outro contexto? Sim, porque muitas vezes, assim, diferentemente de outras mulheres, ela tem uma outra opção de ir para um outro local, tem outros imóveis, então ela tem uma outra rede em relação a isso que pode apoiá-la até financeiramente, que às vezes é a grande questão das mulheres, né? Mas, por outro lado, também tem todas as questões, principalmente a patrimonial. O que mantém muitas vezes a mulher nesse contexto é a relação patrimonial, porque é esse parceiro que, né, detém toda a renda muitas vezes, e aí ele começa a corta plano de saúde, corta escola particular dos filhos, para de alguma forma mais uma vez punindo as crianças, atingir, né, a mulher, né, e prejudicando o próprio filho, né, filha. Mas para que a mulher, de repente, retome aquele relacionamento, volte para aquele imóvel. Então, acontecem outras coisas. E a mulher, muitas vezes, acaba se submetendo a isso em relação à proteção dos filhos, né? Pensando nos filhos. E a secretária falou logo no início da nossa conversa sobre a Patrulha Maria da Penha.
né, que também é uma conquista para a cidade. Né? Rio Preto também se tornou referência por isso, não são todos os municípios que têm acesso a essa grande ferramenta. Como é que está a questão da medida protetiva? Né? Desde conseguir essa medida, as medidas têm sido expedidas com mais agilidade, com mais rapidez. O cumprimento dessas medidas também tem sido mais observado. Sem dúvida, sim. A criação da patrulha é um ganho imenso para o município. Né? Nós, o CRAN, trabalhamos diretamente com a patrulha, porque as mulheres que estão com medida protetiva são muitas vezes as mulheres que a gente já está no processo de atendimento, ou algumas que por outras razões ainda não estão, e aí a gente consegue conjuntamente fazer ações conjuntas. Então, foi um ganho para o município a patrulha, porque ela dá condições de realmente efetivar que aquela medida protetiva que foi deferida tenha um processo de acompanhamento que dá uma segurança a essa mulher. Né? As medidas hoje, né, com a criação da vara de violência, o recebimento dessa medida é muito rápido, né? Muitas vezes acontece antes de 24 horas. Então, para a mulher é uma outra segurança, né? Uma vez que ela solicita essa medida protetiva na delegacia da mulher, essa medida é concedida. Né? Então, é uma segurança para que ela possa, nesse contexto, ter outras ações no sentido de garantir a sua integridade física. E o acompanhamento que a patrulha faz hoje de visitação de todas as mulheres que têm medida protetiva garante para essa mulher maior segurança. Né? Nós temos dados importantes. Para a família também, né? Desculpa te interromper, mas a medida também garante que o agressor não procure a família dela. Sim, né? Sim. Então, as medidas protetivas, elas são estendidas à mulher, testemunhas, né? E parentes, né? Então, é uma segurança não só para a mulher, mas para as testemunhas, muitas vezes que viu aquela situação de violência e muitas vezes ficam coagidas, né? Com medo de acontecer alguma coisa, e a medida se estende a eles também. E aí, mediante isso, a gente sabe a importância que o acompanhamento da patrulha né, nesse sentido, até para que realmente aquele papel se torne um instrumento mesmo de proteção às mulheres. Eu tenho aqui alguns dados para você que nos acompanha pela TV Câmara. A primeira unidade do CRAN fica no bairro Redentora, na rua Bernardino de Campos, 4075. Os telefones da unidade estão aí na tela para que você possa anotar. A segunda unidade fica no bairro Eldorado, na rua Paulo de Faria, 3105. Também com o telefone aí na tela. E, além disso, você conta com o Disque 153, que é o da Patrulha Maria da Penha, né? Juntamente aí com a Guarda Municipal, e a Central de Atendimento à Mulher, que é o Disque 180. É o número mais popular, né? Está com dúvida, conhece alguém que está passando por esse tipo de situação, disca 180, e vou pedir para a secretária reforçar todo o equipamento que vocês têm disponível aí, né, secretária, dentro da infraestrutura. O que essa mulher pode encontrar, do início da denúncia até o final do processo? Olha, nós temos o CRAN dentro da secretaria. O CRAN, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que vai atender essa mulher, psicólogos. Vai fazer esse primeiro contato. Vai fazer esse primeiro contato. Temos a advogada que vai tirar todas as dúvidas. Nós temos a casa-abrigo, que é aquela mulher que está em risco. Que não tem para onde ir. Que não tem para onde ir. Ela pode ficar até 120 dias com os seus filhos menores de 18 anos ou maiores que precisam dela. Ela vai sair de lá quando ela estiver fortalecida e segurança e segura. Nós temos a Delegacia da Mulher aqui em Rio Preto, nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos a Vara da Violência Doméstica, nós temos também, né, a Polícia Militar, que está junto com a gente, a Defensoria, então nós temos toda a rede de enfrentamento. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, as informações, um ótimo trabalho, não só durante o mês de agosto, né? O Agosto Lilás traz essa informação à tona, mas a gente sabe que o trabalho é ininterrupto. Obrigada, secretária, uma ótima tarde. Obrigada, Cleia, uma ótima tarde para você também.